Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 11 de dezembro de 2022, domingo, mais um estudo maravilhoso, espetacular, sensacional, um banho de bênçãos para todos nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Nós estamos muito felizes com a presença de todos, né? E vamos colocar na tela para vocês aí a página, que será lida pela Lucy. Eu vou compartilhar aqui o texto para vocês. Aqui. Um instantinho. A hora que aparecer aí, Luci, é todo seu. Uhum. Bom dia a todos mais uma vez. E, então, vamos ver ler a nossa página, né? Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e nem poderão. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente, não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo às dificuldades, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo ou as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. No entanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Gratidão, minha irmã.
pela leitura da nossa página. Muito bem selecionada pelo Antônio. E vamos agora fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos, vibrando com Jesus. Jesus, mestre querido e amigo, estamos envolvidos na vibração que nos aproxima de Ti. Agradecidos, unidos e reunidos em Teu nome, para estudar o vosso Evangelho, para deixar vivo em nossos corações os exemplos edificantes, esperançosos que o Senhor deixou para que nós pudéssemos segui-lo. Envolvidos pela vossa luz, pela vossa paz, pelo bom ânimo, desejamos que nesta manhã esse estudo nos fale muito de perto ao coração e nos estimule para não perdermos tempo, para que amanhã, ao chegar na pátria espiritual, onde é a nossa pátria final, nós possamos chegar com alegria de reencontrar os amigos espirituais, sabendo que houve um avanço em nossa caminhada, aproximando-nos cada vez mais do Teu coração e de Deus, nosso Pai. Que nós possamos angariar virtudes e compromisso com o bem, conscientes de que somos espíritos imortais em plena evolução e que buscamos a felicidade e a perfeição. Senhor, obrigada pelos ensinos, por tudo que nos transmite de coragem, para que possamos vencer a nós mesmos nesta batalha tão íntima, tão pessoal, mas que nos faz crescer em tua direção. Pedimos-vos que acompanhe o estudo junto aos espíritos amigos, nos beneficiando a todos, encarnados e desencarnados, para que possamos sempre crescer sempre, o crescimento que nos torna cada vez mais felizes. E abençoando também todo estudo que se faz em teu nome, o estudo presencial no GEVA, com o mesmo objetivo, que as vossas vibrações inundem os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Alessandra. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Dar as boas-vindas a quem chegou agora. Acho que a Márcia e a Ana Lúcia, né? Só que chegou agora. E sejam bem-vindos. Bom dia, gente. É difícil entrar, na internet está muito ruim. É isso aí. Bom dia, Ana Lúcia. Vamos insistir que a gente consegue. Às vezes fica ruim mesmo. Gente, vamos compartilhar aqui agora o texto do Evangelho. É um trecho pequeno, mas muito profundo, tá? Vou compartilhar com todos aqui. O áudio do Jovers tá muito baixo, não tá, não? Ou é só comigo? Não, tá sim, Denilson. Eu estou aqui também, estou achando. Melhorou agora? Um pouco. Melhorou? Jobert, usa seu vozeirão aí de Farei, usarei. Renato Russo. Vou tentar, então. É isso aí. Aumenta o tom, que a gente vai te ouvir lindamente. O som. Vou compartilhar aqui o texto. Vamos lá. Vamos aumentar. Érica, todo seu. Instrução dos espíritos, instruções dos espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Ou melhor, uma pergunta, desculpa.
O meu reino é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como eu não compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, acho que é Harvey, é Harvey, né, porque é francês, né? 1863. Então, meu marido aqui insistindo para que eu comente, mas ontem eu tive a oportunidade de fazer uma palestra que eu falei um pouco sobre a ilusão, né? E a gente tem tido que se debruçar sobre isso, porque todos nós, de algum modo, em algum momento, estamos envolvidos por isso. Assim, a gente tem visto, inclusive, assim, as pessoas nas redes sociais, nos locais de trabalho. Por exemplo, hoje eu estava vendo um vídeo, mais cedo, em que o rapaz falava assim, mas você, às vezes, por exemplo, viu o seu empregador demitindo um monte de gente com família e tudo mais, e aí você tem que ir lá no dia seguinte e ficar bem, né? Porque você está trabalhando. Você tem, na escola, você vê o diretor talvez tomando uma atitude que não se fosse adequado com as famílias ou com os pais, e você tem que voltar lá e fazer o seu trabalho. Então, a gente, muitas das vezes, tem também se comportado ilusoriamente, assim, não podendo ser quem é, né? Quem gostaria de ser,
mas que a gente não acha que essa é a nossa verdade, porque a verdade que Jesus nos conclama é a verdade de sermos caridosos, de seguirmos as leis do Pai. Então, assim, ela estava falando que ela viveu sobre uma ilusão. Ela viveu sobre um conceito de vida e que ela achou que isso ia perpetuar, e muitos de nós pensamos isso também. É a ilusão do que eu vou aqui direto para nosso lar, é a ilusão de que a gente já tem uma casinha e um determinado lugar para estar quando desencarnarmos. Nós não temos lugares certos. A gente precisa construir dia a dia. É paulatino, a gente mudar a nós. Na realidade, a gente devia assim, perguntar quem somos para saber onde a gente vai estar. Quem a gente é? Quem somos nós? Nós somos aqueles que fazemos que nem aquela historinha do monge, né? Da criança, né? Que a mãe vai lá e pede ao monge para falar para a criança. Eu não lembro direito a história, mas eu não sei se era açúcar. Mas tem um pedido para ele não... olha, ele não pode tomar açúcar, então, por favor, diga para ele não tomar açúcar. E aí o monge fala assim, volta daqui a uma semana. E aí, quando ela volta, ele fala assim, não tome açúcar. Aí ela não entende por que fez aquilo e fala assim, por que você não falou isso semana passada, já que está falando agora? Porque semana passada eu comi açúcar. Então, assim, quem de nós faz isso, né? Esse exercício de primeiro vivenciar a verdade para depois também se colocar dentro dessa verdade? Muitos de nós ainda não superou muitas coisas. E a gente precisa fazer esse exercício de não só falar, mas vivenciar. Porque é vivenciando que a gente vai estar já com o reino de Deus hoje. E aí vai ser só uma continuidade. Porque se a gente é espírita, a gente vai estar num contínuo. A gente não vai sentir essa mudança, não vai sentir que é brusco, não vai sentir que é nada. A gente vai simplesmente caminhar, inclusive na hora do nosso desencarne. Bom, é isso. Não falando muito já. Bom que a gente está lidando com o tema ilusão. Não deixa de ser, né? E aqui a Renata fez um texto aqui no chat. Exercício da maternidade, nos damos com esse dilema o tempo inteiro. Exatamente. Exatamente. A gente... Isabela está entrando aí. A gente não é, a gente está. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente está. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Jobert. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá, então. Pode aumentar o volume um cadinho. Estou aumentando aqui. Então, a gente não é, a gente está. Bem-vinda aí, Isabela. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Muitos de nós estamos passando por, eu posso dizer, estamos cumprindo, né, papéis sociais, papéis familiares, papéis de destaque ou não, mas não importa. Nós estamos, nós não somos. Então, a vida ela é muito dinâmica, ela não é estática, né? A gente sofre o tempo todo a questão da transformação, né? Então, nada é fixo, graças a Deus. Estávamos comentando ontem sobre a ideia que as pessoas falam assim, estamos passando pela vida, nós acreditamos na vida futura. Não é isso? A gente acredita na vida futura. Só que a vida futura, para muitas pessoas, parece que a gente tem uma primeira vida aqui agora, que a gente chegou aqui agora, e vai ter uma vida lá na frente depois. Não, a vida vai continuar. A gente fala de eternidade. Não, porque quando a gente for viver a eternidade, lá na frente,
a gente coloca as coisas num ponto muito distante, quando a gente já está vivendo a eternidade. A gente já está vivendo a vida, a existência, né? A gente pode estar numa encarnação. Então, às vezes é difícil para o nosso entendimento normalizar essa situação, né? A gente tem assim, sempre uma visão do primeiro momento, mas só que a gente está vivendo uma existência, está vivendo a vida. Ainda que, no momento, hoje, um é mãe, um professor, outro é diretor, outro é engenheiro, outro é pesquisador, psicóloga, musicista, né, Luci? Luci está musicista, mas pode ser que na próxima encarnação Luci venha com uma outra função, ainda que a música esteja também presente. Maestrina. Maestrina. Ela pode estar com uma outra... Maestrina ela já é. Socorro. Pode ser Orquestra Sinfônica Nacional, você não sabe, né? Então, ela pode aplicar os conhecimentos de música que ela tem numa outra função. Então, num papel cultural, né? A gente não sabe. Então, a gente é muito limitado do nosso ponto de vista. Então, a pobre rainha que teve a generosidade de compartilhar sua experiência com muita humildade, né? com muita sinceridade, e às vezes é a ilusão, né? E a gente se depara o tempo todo. A gente chega no plano espiritual achando que nós não somos reis e rainhas. A gente pode achar que é alguma coisa, né? E chegar lá a gente não é. A gente pode ter um papel de destaque na sociedade, papel de destaque profissional, e chega no plano espiritual, a gente só vê que a gente é mais um filho de Deus amado, e a gente precisou viver aquela experiência às vezes, de destaque, de liderança, né? Então, é isso. Alguém quer comentar mais sobre a rainha? Isabela, quer comentar alguma coisa, querida? Também sobre a rainha? Quem quer comentar? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Pode falar, Denise. Não, só para dar bom dia a todo mundo, que eu estou atrasada. Mas, porém, presente. Amém. Pois não. Bom dia a todos. Eu aguardei, porque às vezes alguém gostaria de falar, né, Jocas? É lindo esse texto, porque esse texto é nosso, né? Kardec traz para nós, viva a nossa ilusão da vida. A nossa ilusão da vida. A gente está sempre com ilusões. Esse é o problema, né? A gente lê o Evangelho, a gente estuda, talvez já tivéssemos contato, pelo que nós estamos fazendo de opção agora de estudar o Evangelho, de seguir Jesus. Às vezes a gente já estava nesse caminho, mas aí tropeçamos também, equivocamos seriamente, e ainda nos vemos em erros assim até primários, né? Porque a gente se ilude com a vida, com os acontecimentos, e escolhemos a facilidade, que é a porta larga, infelizmente. Às vezes nos vemos ainda gostando de entrar pela porta larga. E a gente sabe que a porta estreita é que nos convém. E a porta estreita requer o quê? Atitude, requer esforço, requer ter maturidade espiritual para enfrentar os embates da vida, sejam eles quais forem. Então, é como Jesus diz, mesmo que entre lágrimas, e Emmanuel fala muito isso, mas sigamos. Chico falava muito, todos falam, né?
E a gente vai amadurecendo aos poucos. E aí, quando surgem essas dificuldades, a gente fala, meu Deus, é a massa crescendo, é o fermento que faz crescer. E a gente aceita já com uma certa maturidade, mas não plenamente, porque estamos em evolução, né? E a mensagem foi muito adequada do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, Porta Estreita. Foi como que corroborando com esse estudo, com esse pensamento. E aí a gente é obrigado a relembrar que todas as obras de Kardec, elas se afinizam, elas se completam, elas se ajustam de uma forma muito bonita. Então, nós somos obrigados nesse estudo a considerar a obra Céu e Inferno, em que na segunda parte nós temos muitos relatos de muitos espíritos que nos ajudam a enxergar a nós mesmos, né? Que é os espíritos arrependidos, os espíritos endurecidos, os espíritos aflitos, todos chegando na parte espiritual e tendo cada um deles uma visão, um comportamento, um sentimento de tudo que fizeram, de tudo como agiram na vida, na oportunidade corpórea, nessa chance renovadora que é a reencarnação nossa, para retificar os passos. E somos também, nós estamos falando isso porque às vezes as pessoas gostariam de ver essas obras e são estimuladas a ver esses depoimentos que não há tempo para que nós relatemos todos, é muita coisa, é um material lindo. E o Livro dos Espíritos, em que na questão 159 ele diz assim, que Kardec pergunta aos espíritos, 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E os espíritos lhe respondem, depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Mas para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Então, Kardec deixa claro aqui para nós que não existe o céu e o inferno circunscrito, geográfico, localizado, como às vezes, inocentemente, muitos querem acreditar, né? Ah, fulano foi para o céu, ah, fulano foi para o inferno. O céu e o inferno existem dentro de nós. Nós é que criamos o nosso céu ou o nosso inferno. E nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, é que nós vamos viver um momento de muito sofrimento ou de uma relativa calma, paz, construída por nós mesmos, né? Então, nós verificamos que todo esse céu, esse inferno, nós o criamos pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, que todas elas geram um efeito. É a lei de causa e efeito, que nada mais reflete do que a lei do progresso. Nós vamos caminhando e fazendo as nossas escolhas, e justo é que essas escolhas repercutam na nossa vida futura. Então, diz o livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, que nós somos escravos do ontem, mas donos do nosso amanhã. Então, o que nós fizemos que não foi bom, e que nós temos consciência disso, porque as leis divinas, elas estão em nossa consciência. E nós nos analisando, mesmo que a gente não fale para ninguém, mas basta que falemos para nós. Nós sabemos que erramos, nós sabemos que a escolha não foi feliz. E, naturalmente, haverá uma consequência dessas atitudes. E que serão sofridas por nós, por mais ninguém. Porque nós é que as praticamos. Assim como também as boas opções, irão resvalar em nós, irão refletir em nós. Então, Chico ele é muito feliz quando ele diz para nós que cabe a nós decidirmos o que queremos colocar na página da nossa vida. Sofrimento, dor ou alegria e paz de espírito. Então, quer dizer, nós é que vamos semear espinhos ou flores.
Então, é muito bonito isso, porque Deus não é carrasco. Ele não nos dá castigo algum. Ele nos oferece chances, como um pai amoroso e compreensivo. Oh, meu filho, você equivocou. Então, retorna. E você tem a porta estreita. Agora, abra os seus olhos e veja que haverá ainda uma repercussão, uma ressonância das suas atitudes no seu caminhar. E, às vezes, a dor, o sofrimento, o abatimento ainda vai fazer parte da sua caminhada. Não porque eu queira, mas porque você quis. Você equivocou. Então, você volta e refaz o seu caminho com as pessoas que você magoou, que você feriu, que você não foi tão humano, tão compreensivo, e vai causar dor, vai causar desconcerto. Às vezes elas vão te ofender, te magoar, e nós vimos isso no caminho dos apóstolos. Paulo, todos eles tiveram erros, cometeram erros e enganos, e passaram também pela incompreensão, pela reconstrução íntima em várias reencarnações, até se sublimizarem plenamente. Então, a gente analisa que essa questão, essa evolução moral, é um processo de crescimento. E aí, começa como? O primeiro passo é o arrependimento. É quando a gente olha para a gente e fala, meu Deus, eu fiz isso, mas não foi bom. Eu optei por esse caminho, mas não era o ideal. E aí você se conscientiza, mas tem que ser um arrependimento sincero. E aí é o segundo passo, que é a expiação. Por termos equivocado ou por termos acertado, vai virar uma consequência. Ou nós receberemos um abraço, um beijo, a pessoa dizer, poxa, fica aqui perto de mim que eu gosto muito de você, ou então ela vai dizer, vai nos maltratar, ela vai nos ferir, porque nós as ferimos também. E aí, esse é um remédio, essa dor ou sofrimento, uma reação da ação que praticamos. E depois, finalmente, a reparação, que é a gente reencarnar com objetivos bem definidos, aceitos por nós, que é bem importante que nós saibamos disso. Só não podemos interferir nesta aceitabilidade quando somos espíritos assim muito emocionalmente desequilibrados. Então, a espiritualidade escolhe para nós, para o nosso crescimento. Mas quando temos essa maturidade espiritual um pouquinho, nós mesmos envergonhados, como disse o Livro dos Espíritos, na questão 159, a gente fala, meu Jesus, como eu estou envergonhada de mim, me dê a chance novamente para eu encontrar com esse irmão que eu feri e me refazer com ele, como esposa, como filha, como mãe, como companheira, como colega de trabalho, para que eu possa refazer esse caminho de dor. E às vezes a gente falha, e às vezes não, mas sempre com a compreensão e o amor de Deus, nosso Pai. Porque Jesus também mostrou esse amor, quando ele substituiu a lei de talião pela lei do perdão. Vai e não volte a pecar, para que não te suceda o pior. Vai e não erre, recomece certo, faz o caminho certo, espalhe a flor, não espalhe espinho. E isso é um alerta para todos nós, né? Para todos nós. Essa ilusão que a rainha sofre, isso a gente vê muito em reuniões mediúnicas, né? Quando o espírito chega abatido, triste, porque ele se acha senhor de muita autoridade, de muito poder, e vê que no mundo espiritual ele é um espírito considerado como todos igualmente, e às vezes está num plano muito inferior espiritualmente, pelos erros cometidos com mais severidade. Quanto mais poder, mais cuidado, mais atenção, porque o poder é para amar, é para servir, é para ser justo. E isso é o que Jesus fala para todos nós, né? A lição parece que cala nas nossas almas, né? Obrigada. Nós agradecemos, Alessandra, e estamos aqui emocionados com as suas palavras, sobretudo quando você fala do Evangelho, né? Que aí toca a todos nós, porque a gente aqui, eu e a Érica também falamos sobre o Evangelho, a gente pensou sobre o Evangelho
no que se refere à rainha, e como ela foi verdadeira, né? E como ela se iludiu, e todos nós nos iludimos. Então, como você bem colocou, a ilusão é um grande problema, né? que assola a humanidade, porque mesmo as pessoas que têm conhecimento do processo espiritual, mesmo as pessoas que têm esse entendimento, as pessoas não, assim, quando chegam do outro lado, a gente chama do outro lado, né? É uma forma da gente explicar mais materializada, vamos dizer assim. Ela falou assim, não era isso que eu estava pensando, né? André Luiz, quando chegou, ele não sabia que era um suicídio indireto. E aí todos nós pensamos, será que nós somos? Será que nas nossas atitudes, no nosso comportamento, sentimentos, a gente é um suicídio indireto? Né? E aí tem uma infinidade de ilusões que a gente tem, e até mesmo a gente lembra de Maria de Magdala, que achava que não era amada pelo pai. Mas não amada não, ela não se considerava uma filha, porque ela sabia que ela se colocou para Jesus como pecadora. Então assim, que desgraçada sou, teu pai não vai me perdoar. Ela estava com uma ilusão do amor do pai, que ele era um amor humano. O amor humano ele é mutável de acordo com as circunstâncias, né? O amor do pai não. O amor do pai ele é absolutamente infinito, impecável, incondicional. Bem lembrado pela Érica, é incondicional. A Denise quer fazer um comentário. Denise, fica à vontade. Pode falar. Bom dia, meu irmão. Por favor, né? Gratidão por suas palavras. Coríntios 13, né? Discutem as cartas de Paulo. Denise, eu peço para você falar um pouquinho mais alto ou aumentar o volume, que para mim está um pouco baixo aqui. Por favor, querida. Melhorou? Eu tirei o fone. Muito obrigado. Os irmãos, gratidão, Alessandra aí. Coríntios 13 nos diz isso, né? As cartas de Paulo, né? Do amor, né? Essa porta estreita onde nós não vamos conseguir passar com os nossos bens materiais, com a nossa arrogância, com raiva, com ódio. Na porta estreita não cabe nada disso, mas cabe só o amor. Só o amor. Né? E Coríntios 13 nos lembra isso, né? Valida, né? Valida o passe para a porta estreita, né? Eu digo que é o ingresso. É Coríntios 13. É só isso que eu queria falar. Gratidão, meus irmãos. Só isso que é absolutamente infinito, né, Alessandra? Só isso. Coríntios 13, só isso. É tudo, Denise, é tudo. Obrigado, gratidão pela sua lembrança. O amor é uma coisa que a gente vem construindo ao longo da nossa existência, ora encarnado, ora desencarnado, né? Porque a gente vai entendendo que amor é esse, o que é o amor, né? A gente vai deixando de ser, saindo do processo egoístico, né? Indo para o processo de entrega, né? O processo coletivo, o processo do amor com o pai. E mais do que isso, Alessandra, Denise, você falou também, muito bem lembrado, que a gente não faz ideia do amor do pai. Quando a gente entende que o pai nos ama incondicionalmente, infinitamente, igual ele ama Jesus, igual ele ama qualquer ser, o amor do pai, ele não como diz no Evangelho, né? Deus não faz acepção de pessoas. Então, não é porque a pessoa é um criminoso ou ele é um
uma pessoa que ora, no momento ele está no erro, no equívoco, no vício ou no pecado, como quiser chamar, Deus vai condicionar o amor dele por conta disso. Então, quando a gente entende que é amado pelo Pai, independentemente do que nós fizermos, é um outro processo. Então, esse é uma outra ilusão que a gente tem quando a gente fala que Deus vai castigar, né? Deus não gosta disso, Deus vai te punir, né? Essa coisa do exército de Deus, né? Deus vai, o Senhor das guerras. Quando uma nação ela entra em guerra com outra, quando ela ganha, ela fala assim: Deus está do nosso lado, né? Deus é brasileiro. Essas coisas, essas ilusões, né? E a gente vem alimentando, e com o tempo a gente com o tempo esse processo ele vai sendo desconstruído. Ele vai sendo desconstruído porque o amor de Deus é infinito, é incondicional, é absolutamente... Não tem como a gente dar conta, né? E quando a gente vê isso, a gente começa a se desiludir com as coisas que a gente imaginava que eram, né? E a gente começa a entender o processo. Quando a gente entende o processo, a gente se integra com o Pai e se entrega para o trabalho no bem de automodificação, de auto-perdão, né? De tudo que a gente pode imaginar, porque a gente vai fazer um processo conosco para servir a humanidade. E aí a gente vai, como Paulo falou, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Como Jesus falou, o meu Pai trabalha e eu também. Então, um dia chegará em que nós sentiremos essa afirmação: o meu Pai trabalha e eu também. A gente também vai poder falar isso, né? Trabalha em sentido de amar. Onde quer que estejamos, a gente vai amar. Então, não é aquele amor egoístico, se é que se pode adjetivar o amor, porque a gente precisa fazer esse tipo de construção ainda. Então, assim, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, eu amo meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meu irmão, tal. Quando sai desse ciclo, eu amo os meus amigos que têm a ver comigo. Aí começa a expandindo o ciclo, você já começa a condicionar. Ah, não, mas a pessoa pensa diferente. Essa pessoa é de um time diferente, ela é de um partido diferente, ela é de uma religião diferente. E todas essas condicionantes, né, do partido, do time, da religião ou do que quer que seja, são condicionantes temporárias, efêmeras. Nenhuma delas é uma razão de falar assim: não, eu amo meu irmão porque ele... Olha só que pensamento, né? Eu falo assim: eu amo meu irmão porque ele é filho do mesmo pai. Então, ele é uma essência divina. Por isso que eu o amo. E quando eu falo mal do meu irmão, e quando eu penso mal, eu estou pensando e falando mal de uma obra do Pai. Então, é por isso que a gente não pode falar mal, pensar mal e, quiçá, violentar o outro. Violentar em palavras, em pensamentos ou em gestos. Por quê? Porque a violência também se manifesta por palavras. Porque aquele irmão é um filho do Pai, é uma essência divina. E quando nós somos violentados, nós também gostaríamos de ser
perdoados, amados, né? Então vale para o outro, também vale para a gente, não é só para a gente, né? Então, essa questão da evolução nossa, de despertar, de sair desse entendimento que a gente tem temporário, encarnado, é um processo lento e gradual. E o Pai sabe disso. E ele dá um bom tempo para a gente poder perceber isso. A gente fala assim, não, fulano é meu filho, fulano é meu pai, minha esposa, meu marido. Tá bom, ele está, mas ele é filho de Deus. A única coisa que a gente tem de eterna é que todos nós somos filhos de Deus e estamos em constante evolução. Essa é a única coisa, e a gente deve amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e pronto. Não há mais o que a gente condicionar, querer ou pensar. Porque hoje nós estamos no planeta Terra. Hoje nós estamos aceitando a doutrina espírita. Hoje nós estamos com as nossas preferências pessoais. Hoje. Mas daqui a 1000 anos, daqui a 5 milhões de anos, e é muito doido a gente pensar que a gente não vai acabar. Às vezes a gente pensa que vai acabar. Quando eu morrer, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Perdeu ninguém. A gente não perde ninguém, né? Aquela personalidade, aquele encarnado, ora desencarnou, mas continua com a essência que voltará numa outra personalidade. Então, essa dinâmica, essa percepção vai fazer com que a gente entenda mais. Então, quando alguém desencarnar, não é que ele vai para a vida futura, ele foi para o plano espiritual, ele foi estar com o Pai. A gente fala muito assim, fulano está nos braços de Deus agora. Por que nós encarnados não estamos no braço de Deus agora? Então, essa dinâmica que eu queria provocar dessa ilusão, né? Então, nós não vamos para a eternidade, nós estamos vivenciando uma eternidade. A gente não vai para a vida futura, a gente está vivendo uma vida eterna, uma vida que não terá fim, nunca terá fim. Então, já que não vai ter fim, por que não amar agora? Né? Por que não o Coríntios 13, como a Denise bem lembrou? Por que não amar agora? Né? Por que não passar pela porta estreita agora, que é a página que nosso irmão Antônio separou para a gente? Por que não a porta estreita? Qual foi a condicionante que Jesus falou para Maria de Magdala? Passai pela porta estreita. Passai pela porta estreita. Então, essa é a condicionante que ele falou. Desculpa. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Eu. Fique à vontade. Sobre a questão no texto que fala que a rainha fala que ela sofreu ali uma humilhação, né? Ela se viu muito humilhada quando ela percebeu que a condição dela no mundo espiritual era muito discrepante da qual ela se encontrava aqui na Terra, né? Na visão dela e de quem se submetia a ela. Então, ela se viu numa situação completamente diferente e se relata como humilhada. E aí, quando a gente pensa em humilhação, a gente sempre pensa no sentido assim de
vergonha, né, de rebaixamento, é sempre muito difícil. Mas também, às vezes, né, muitas vezes a gente pode tomar isso de uma outra forma. Nesse caso, que assim, a definição de humilhação não é necessariamente essa, né, de vergonha e rebaixamento. Ela é o ato de se tornar humilde, né? Diante de uma situação em que você se julgava de um jeito, né, superior, e se viu numa condição inferior. Então, não quer dizer que a pessoa seja menos por ela ter sido humilhada. Ela apenas se encontra numa situação em que ela se enxergou de uma outra forma, né? Era isso que eu queria acrescentar aqui na nossa conversa, que a gente muitas vezes se encontra nessa condição na vida, em situações de trabalho, em situações de família, e é tentar ver de uma outra forma. Gratidão, Renata, pela sua colaboração, porque essa vergonha, essa humilhação, que não é vergonha, nem é humilhação, ela, como diz o ditado, ela caiu na real. Né? A realeza caiu na real. Desiludir-se é bom, né? Significa que você... Desiludir-se é bom. Significa que você estava iludido e agora você não está mais. Tem uma frase do Emmanuel que fala que a desilusão é o encontro com a verdade. Quando você desilude, porque não é bom você ficar iludido. Né? A gente lembra até quando a gente está apaixonado. Oh, meu Deus, aquela pessoa é perfeita para mim, não tem defeito nenhum, tal. Assim. Aquelas ilusões que a gente vai guardando, né? Alimentando. E essas ilusões, elas vão se construindo, se fortalecendo, e às vezes vira uma patologia. A pessoa sai até da razão por conta de ela alimentar uma ilusão e ela precisa se desiludir. Então, o processo de desiludir é até um processo de cura. Né? Então, quando ela entende, quando Paulo, nas portas de Damasco, caiu do cavalo, né? Ele achava que o processo de ser um filho de Deus era daquela maneira. Depois ele entendeu que era de outra maneira. Então, todos os irmãos, todos os personagens do Evangelho, eu posso dizer, da Bíblia como um todo, passaram pelo processo de desilusão para compreender qual é a real situação de si mesmo e poder fazer a reparação. Né? A Érica quer falar, mas antes a Alessandra levantou a mão. Então, Alessandra e Érica. Alessandra e depois Érica. Pois não, Alessandra. O Joubert e todos, né? No próprio Evangelho, no capítulo 5, no item 4, ele fala sobre a causa das atuais aflições, né? E é o capítulo dos bem-aventurados, os que são aflitos, né? Então, quer dizer, é normal a aflição para nós ainda, né? É o cair na realidade, a ilusão ainda faz parte do caminho, e a gente, essa desilusão, e esse texto, principalmente da rainha, ela revela, assim, aquele encontro da gente com a gente mesmo, né? Nossa, eu estou achando que eu estou abafando, que eu tenho poder, que eu posso, que eu mando, desmando, que eu decido vidas. E aí ela chega à conclusão, como nós chegamos, que poder você tem? Nenhum. Você mal dirige a sua vida, com seus erros, com seus enganos. Então, a gente vai chegando ao ponto que é muito bonito para todos nós,
essas virtudes, que é a humildade, a caridade, que é a consciência de si próprio, conhece-te a ti mesmo sempre, a avaliação nossa dos nossos atos, vamos errar, erramos, ninguém aqui é santo, mas a gente já está despertando para essa luz que dura, essa luz que fica, que ilumina o nosso caminho, o nosso coração, que é a bondade, é saber entender o outro nos seus erros, nas suas dificuldades, porque a gente também quer ser entendido. Então, é um dar lá, tomar cá, e quando a gente compreende isso, a gente começa a crescer. Então, essas ilusões, é muito interessante, porque a gente vê muitos casos, né, de pessoas que desencarnam, e isso pode, às vezes a gente está falando da gente mesmo, né? Quando você gosta muito do seu lar, por exemplo, e você faz dele assim um canto de paz sua, de reencontro com você. Quando você está na rua, você fala, meu Deus, doida para chegar em casa, para eu relaxar. Então, aquela casa, ela é muito mais que um abrigo, ela é um lar. E aí você desencarna e você sente saudade daquele lar. Aí você quer ficar naquele lar, mas aquele lar já não é mais para você. Você já está na pátria espiritual, em outro plano, suas necessidades são outras, você não precisa mais daquele conforto material. Então, olha só como é que é bem profundo isso tudo, né? A gente precisa ir se adaptando devagarinho. Tudo que a gente tem, tudo que a gente angaria, tudo que a gente reconstrói, tudo que a gente conquista, material ou não, saber que isso, os materiais são transitórios, né? Que a gente vai ter que deixar mesmo. E quando for esse momento, a gente tentar ser mais leve nessas ponderações nossas, né? A saudade é natural, tanto das pessoas quanto das coisinhas nossas, mas é importante buscar esse equilíbrio, né? E as atitudes, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente é muito assim, tem pessoas muito drásticas ainda, quando há um embate, quando há uma discussão no lar, ou no trabalho, onde for, no futebol. Mas eu não vou deixar esse desaforo passar, eu revido. Estou de alma lavada, eu vinguei. Então, na verdade, a gente vai estudando e vê que a alma não está lavada, ela está suja. Ela sujou. E você que sujou. Então, nesses momentos que a gente sempre fala que é o alerta, a luzinha, peraí, calma, fala para você mesmo, calma, é o momento da porta estreita. É difícil a gente ouvir, às vezes, uma agressão, ouvir um ponto de vista diferente, ouvir uma posição diferente, mas a gente também tem que entender o que? Respeita. Cada um está num ponto da evolução. Se você já se vencer, você está dando um passão para frente. Vencer o quê? A vontade de falar, a vontade de revidar, a vontade de agredir. E aí você pensa, meu Deus, eu não posso ter essa vontade, eu tenho que ter vontade de me controlar. Sai de perto, toma uma água, faz um silêncio, qualquer coisa para te ajudar. Então, a conquista nossa, a luta, realmente, gente, é da gente com a gente mesmo. Para a gente vencer e não ter muitas ilusões, porque a ilusão ainda é nossa, né? Obrigada. Gratidão, você falou da nossa casa, né, que acha que a casa é nossa, tal. Eu lembrei também de outro processo que é o de André Luiz, quando ele veio, voltou de Nosso Lar para a casa dele, né, casa que ele morava, aí já tinha outro personagem lá e ele teve que reconhecer que a vida ela é essa dinâmica que modifica, né? Até que ele pôde, inclusive, orar pelo atual companheiro da mãe dos seus filhos, né? Então, assim, viu essa coisa? Filhos, como assim filhos? Já não era mais, não é mais. Então, assim, a gente está vivendo situações para poder se adaptar ao amor do pai, que é uma coisa muito mais sublime. Mas a Érica também quer comentar. Todo seu, meu amor. Então, é muito mais em cima dos comentários que todos vocês fizeram nos últimos minutos, né? Assim,
E aí eu fiz pequenos apontamentos, aí eu vou falar de cada coisinha, não é de tudo, mas eu queria falar um pouquinho. Primeiro, quando a gente falou lá do amor, o amor, qualquer adjetivação que a gente possa dar a ele, a gente está diminuindo o amor. Eu acho que o esforço de Paulo lá foi nos fazer entender a nobreza do amor de Deus. Então, a gente faz isso com constância. O amor romântico, o amor solidão, o amor, qualquer adjetivação, a gente está reduzindo. Então, a gente precisa ampliar nossa visão do amor, não diminuí-lo, não encaixá-lo. Eu acho que esse é um esforço que a gente precisa fazer, de não reduzi-lo. E o Joubert falou em devemos amar, do amor como um dever, e aí aquilo dali me pulou um pouquinho da cadeira, assim, que a gente brinca muito que a gente pula da cadeira, porque o amor ele tem que ser pertencer a nós. Então, a gente está num trabalho de pertencimento ao amor, e não de dever. Então, assim, não é uma obrigação, é um exercício existencial, é nosso, tem que ser de pertencimento. Então, a gente precisa ter o amor de uma forma leve. O amor, cada vez... Se a gente for... Não, eu me lembro que eu tenho meu afilhado, uma das coisas que ele questiona nesse encarne é que ele tem que amar. E aí ele falou assim, eu tenho que amar, as pessoas me pedem para eu amar, eu tenho que me relacionar, e ele resiste a isso. Sobre outra coisa, quando você começou a falar sobre a questão da desilusão, eu me lembrei muito daquilo que é o meu métier, né, que é a questão psicológica. A gente sofre muito com os pacientes que eles querem se manter na ilusão. A manutenção da ilusão é importante para eles, porque encarar a verdade face a face não é para todos. Então, eles adoecem para poder manter a ilusão. Então, muitas das vezes, o processo terapêutico é de desmascarar essas desilusões, porque ela se faz necessária para o autoconhecimento. E quando se falou assim, acho que foi o Joubert também que falou, não sei, ou foi a Alessandra, não sei, que falou assim, para as pessoas nos conhecerem. Como que eu vou exigir que me conheçam se eu não me conheço? Se eu estou em processo de construção ainda, então até isso cai por terra. Eu não me conheço, eu ainda estou em construção. As pessoas, a gente nem pode exigir isso dos outros. A gente está em processo aqui, o nosso relacionamento vai ser sempre essa fluidez. A gente precisa ser mais fluido, deixar que essas coisas que a gente às vezes se fixa em relação ao outro seja mais diluído. A pessoa hoje está assim, mas amanhã pode não estar. É igual a história da gente olhar para a pessoa que cometeu algum crime e falar assim, essa pessoa nunca vai mudar, tem que mudar. Não, a gente tem que ser fluido. Aquela pessoa, o Pai vai oportunizar ela, e um dia ela vai ser anjo como nós um dia seremos. Então, é todo mundo. Então, essa coisa do autoconhecimento e do conhecimento de quem eu sou também vai fluir no tempo. A gente não é estático. A gente é fluido, a gente está mudando, a gente está em processo. E muita coisa, né? Desculpe, gente. E aí eu estava pensando assim que tudo que a gente precisa tem ritos de passagem. É da solteirice para o casamento, é do casamento para a viuvez. Tudo isso são ritos para justamente nos balançar para a gente sair dessas ilusões. A gente tem experiência na nossa vida toda, desde lá do Pictito, para poder sair das ilusões. E, em cima disso, eu me lembrei também da síndrome de Gabriela, né? que algumas pessoas têm. Eu nasci assim, e sou mesmo assim, e você sempre assim, Gabriela. Não, até essas pessoas vão mudar. E a gente precisa, nós, nos percebermos como seres que estão em processo.
Enfim, desculpa, falei pra caramba. Não, altamente rico. Os comentários, bons apontamentos. E, no final, a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. É aquela coisa do orgulho, né? Que também é outra ilusão. Né? Ninguém vai mudar o meu jeito de ser porque eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Está até no meu signo. Eu li lá no meu horóscopo. Eu sou desse signo, eu sou assim mesmo. Não, isso faz parte da minha família. A gente é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você está assim mesmo. Só que a gente pode alterar, mudar os paradigmas que nós construímos. Os paradigmas fomos nós que construímos. Então, quando a Érica coloca essas questões, inclusive do campo psicológico, provavelmente os consultórios estão cheios de pessoas que acham uma coisa, né? E muitas delas o tratamento deve demorar porque ela não quer fazer essa desconstrução. Ela quer continuar nesse mesmo modo de ser e que isso é que é o grande ou um dos grandes problemas da humanidade. A gente achar que isso é o normal, que isso é o certo, que isso é o bom, que é o meu jeito de ser e ninguém vai mudar. Lá nos estudos da Amélia Rodrigues, que a gente vai começar, já começou, mas a gente vai se deparar com várias situações de pessoas falando com Jesus, querendo servir a Jesus, e prontificando para ser apóstolo de Jesus. E quando Jesus fala a proposta do Evangelho, a pessoa declina do convite e foge. Simplesmente ela foge. Ela fala assim, eu vou ali, já volto. E não volta mais. É uma coisa muito delicada isso. Bianca está entre nós. Bom dia, dona Bianca. A Alessandra quer comentar. Vamos embora. É muito rápido, até sobre a fala da Érica, que foi muito boa. O estudo, realmente, ele está ponderando na nossa transformação. Nós não somos estáticos, nem podemos ser, né? Deus confia na nossa transformação. E é justamente o que nós estamos trabalhando nesse estudo. Essa consciência da transformação, da necessidade de transformarmos e desse encontro nosso com a nossa consciência. Porque nós sabemos dos nossos erros, né? De onde a gente tem os equívocos. E esse crescimento é muito importante. É nesse sentido, muito bom. Obrigada. Eu agradeço bastante aí a sua colocação. A gente está se deparando, né, na verdade, com um modelo que nós construímos, que a gente acha que é o modelo ideal, e lê do engano, não é bem assim, é de outra maneira. E aí, com o passar do tempo, com as encarnações, com os estudos, né, com as provas, com as expiações, a gente vai descobrindo que não é bem assim. E aí, o nosso desafio é aceitar uma nova realidade, uma nova forma. Por isso que o Evangelho é a boa nova. Né? É a boa nova. Ana Lúcia quer comentar alguma coisa? Abrir o microfone. Ana Lúcia? Acho que não. Então, nós vamos... alguém quer comentar mais alguma coisa? Nós estamos para os últimos minutos aí do nosso estudo.
Foi uma bênção. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o estudo? Hã? Não. Então, meus irmãos queridos, vamos encerrar aí essa manhã maravilhosa, com todas as bênçãos que estamos recebendo dos nossos irmãos, que nossos que tutelam a nossa encarnação, que conduzem, que nos orientam, que nos intuem o tempo inteiro. Vamos pedir para a nossa irmã Renata fazer a prece final. Bom dia novamente a todos bastante. Presentes e os que vão assistir depois. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de participar desse grupo, Senhor. Agradeço ao Centro Espírita, agradeço a Ti e agradeço principalmente ao Mestre Jesus pelos ensinamentos deixados, pela oportunidade de, a cada dia, ser um pouquinho melhor do que a gente mesmo no dia anterior. E quando não formos, que a gente consiga se dar a oportunidade para uma próxima vez. Como é difícil, Senhor, exercer, praticar a humildade, a paciência e a fé. A humildade para aceitar o seu trabalho como um trabalho maior, aquele que vai realmente modificar não só a minha vida, mas a vida de cada um de nós aqui e do mundo. Dai-nos a virtude de conhecer nossas próprias limitações e fraquezas, mas não nos atermos a elas. Paciência para esperar aquilo que tarda, persistir em atividades difíceis, mas necessárias ao nosso crescimento, e que a gente consiga, como é difícil, mas que a gente consiga aderir à fé como forma incondicional de confiança absoluta em Ti, Senhor. Eu lhe agradeço imensamente que a gente consiga compreender quem somos, o que viemos fazer aqui, qual é a proposta que a vida tem para a gente, qual porta devemos abrir e quais devemos fechar para continuar no seu trabalho. E é isso, gente. Amém. Muito obrigada. Gratidão, Renata. A pergunta é, Senhor, o que queres que eu faça, né, Renata? O que você quer que eu faça? Se a gente perguntasse isso para Jesus todo dia, olha a Mafalda lá, toda serelepe, beijando a Bianca, meu Deus. Bem, nós queremos agradecer a presença de todos, inclusive da Mafalda, entre nós. Agradecemos aí a presença. Estamos já com a escala da semana que vem pronta. Lembrando que o nosso estudo das obras da série evangélica da Amélia Rodrigues já vou ajeitar aí, começou quarta-feira, passada. A gente, quarta-feira, agora vai ter uma nova edição, uma nova possibilidade, um novo encontro. E estamos aí, né? Felizes com Jesus, com o Evangelho, para renovar as nossas vidas. Muito obrigado, tenham um excelente domingo, muita paz. Até logo lá. Excelente domingo, gente. Bom domingo, fiquem com Deus. Até o próximo. Domingo a todos. Tchau. Boa semana para todos nós. Graças. Tchau.